E aí, gente, vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a paginação em Django. É uma aula bem simples, a gente vai trazer uma visão geral do que é paginação e como é que a gente implementa ela no Django REST Framework, beleza? Okay, let's go. Beleza? Então vamos lá. Em algumas aplicações a gente trabalha com muitos registros. Então imagine um caso onde a gente tem comentários, né? Em diversas publicações. Então se a gente tiver muitos comentários em apenas uma publicação, já é um pouco complicado pegar isso de vez no banco de dados. Lá no front-end também exibir isso tudo de vez. Então isso é um pouquinho problemático, né? Agora imagine se houver várias publicações e a gente precise puxar esses comentários aí junto com essas diversas publicações. Então, a gente aumenta aí ainda a complexidade, né? A quantidade de registros que estão sendo manipulados. E a gente tem uma maneira de conseguir lidar um pouco com isso, reduzir, né, a quantidade de registros retornados aí através de nossa API, que é através justamente das paginações, né? Então a paginação ela é a implementação que é utilizada por diversos é, servidores web, diversas aplicações, né? Para poder dividir os seus registros e devolver, né, essas partes divididas. E aí quando uma segunda página, por exemplo, for requisitada, ele vai exibir, vai pegar os dados daquela segunda página, tá? Então, paginação acaba sendo um processo de dividir um conjunto grande de dados em partes menores e gerenciáveis, e a gente chama essas partes menores, né, de páginas. Então, em vez de carregar e exibir todos os dados de uma vez, com a paginação a gente consegue mostrar apenas uma parte desses dados em cada solicitação. E aí, se for solicitado, feita uma nova solicitação, né, querendo uma outra parte, a gente consegue exibir apenas aquela outra parte, separada também, tá? Então, esse processo é fundamental para poder melhorar o desempenho, usabilidade e eficiência aí de aplicações que lidam com grandes volumes de dados. Melhor desempenho porque ele carrega uma quantidade menor de dados por vez, né? Reduzindo aí o tempo de resposta e carga no servidor. Sobre a experiência do usuário, ele evita sobrecarregar a interface do usuário com muitos dados de uma vez, na parte do front-end, né, por exemplo, facilitando a navegação e visualização de informações. E também economia de recursos, porque a gente consegue reduzir o uso de memória e largura de banda aí na hora de transmitir esses dados. A implementação de paginação geralmente envolve dois componentes, né, que é o back-end e o front-end. O front-end ele permite a navegação entre essas páginas e o back-end ele vai gerenciar essa lógica de divisão desses dados, né, dessas páginas. Então suponha que você tem um conjunto de 1000 registros de dados. Sem paginação, todos esses registros serão carregados de uma vez, o que pode ser ineficiente e lento. Com a paginação, a gente pode dividir esses 1000 registros em páginas menores. Por exemplo, se fosse 10 páginas, seriam 10 páginas de 100 registros em cada página, tá? Então, uma resposta paginada normalmente inclui os dados, que são justamente os registros que estão naquela página atual, e os metadados de paginação, que tem o total de registros, o número de páginas e os links para navegar entre as páginas, né? O próximo ou o anterior. Essa parte de navegação entre as páginas é bem parecida com as listas encadeadas, né? Quem já fez a disciplina de estrutura de dados, ou já parou um pouquinho para ver sobre essa parte de lista encadeada, vai conseguir sentir um pouco de semelhança. Então, se não tiver nenhuma página anterior, ele tem um valor nulo, né? E se ele tiver na última página, não tiver uma posterior, também vai ter nulo. Então, ele consegue navegar apenas dentro desse intervalo. E aí, no Django, a gente pode trabalhar com paginação nos templates ou nas APIs. No caso da aula de hoje, a gente vai ver apenas nas APIs, tá? Então, se tiver interesse de vocês saberem como é que aplica no template, só olhar na documentação também, que é algo bem simples de ser feito. Mas a gente vai ver hoje na parte do back-end mesmo, gerenciando aí essa separação. Então, né, o Django REST Framework ele fornece um suporte integrado para poder fazer a paginação de APIs. Então, a gente não vai usar mais uma biblioteca externa, tá? A gente vai usar dentro do próprio DRF mesmo, para poder facilitar essa implementação, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer para poder ter essa configuração corretamente, né? Primeiro, a gente vai fazer
a configuração global dessa paginação. Então, isso acontece lá no settings.py, no nosso projeto Django, né? E a gente vai definir a classe de paginação padrão e o tamanho da página. Então, o Default Pagination Class aqui tem a classe padrão de paginação. Então, a gente vai importar de REST Framework Pagination e a Page Number Pagination, tá? Tem outras também, já vou falar delas. Mas a principal é o Page Number Pagination mesmo, e eu acho que já é o suficiente para a gente também. E no Page Size a gente passa aqui quantas registros vão estar em cada página, né? Então, o tamanho da página está referente aqui à quantidade de registros em cada página, tá? Então, quais são as outras classes de paginação, né, que o Django REST Framework oferece para a gente? Então, tem a Page Number Pagination, que é baseado em números de página, né, o padrão mesmo. Tem um Limit Offset Pagination, que usa limites e deslocamentos para poder fazer a paginação. E o Cursor Pagination, que ele usa cursores baseados em tempo ou IDs únicos para a paginação, garantindo a paginação estável e segura. Eu não vou entrar em muitos detalhes desses dois outros tipos de paginações, porque essa primeira aqui já não satisfaz para o nosso projeto, para o nosso desafio aqui, beleza? Então, a gente também pode especificar aí uma classe de paginação em particular para cada view, ou view set, né? Então, se você quer que uma paginação rode de um jeito em uma view e na outra view rode de outro jeito, a gente pode fazer isso também. Então, a gente puxa aí a MyPagination, né? Uma classe que vai estar herdando da classe de paginação do REST Framework que você queira. E aí você, na parte do seu viewset, você passa um Pagination Class, né? E aí, nessa constante Pagination Class, você passa justamente essa classe responsável por fazer isso, tá? Então, você poderia ter vários viewsets aqui, com vários tipos diferentes, quantidade de registros diferentes. Então, sei lá, em um certo tipo, o registro só retorna duas coisas, dois atributos. Em outro, ele retorna 20 atributos, sei lá. Então, no de 20 atributos, você só quer retornar 5 por página. Mas no que só vem 2, você pode retornar 10, sei lá, 20 registros por página. Tá? Então, você pode fazer isso aqui também, que aí diferencia a regra de paginação para cada viewset. E aí as respostas da API paginada contêm informações adicionais, como os links, né, para a próxima e anterior página e o número total de itens também. Foi o que eu falei para vocês. Então, count tem a quantidade de itens. Next é justamente o link com page 2, tá? Então, que diferencia na URL essa parte da página aqui. Previous, como eu estou na página 1, se o próximo é a 2, a atual é a 1, né? Então, não tem anterior, não tem uma página 0, beleza? E o resultado dessa página são justamente os dados, que é o ID e o nome aqui, de um registro específico, tá bom? Então, você vai receber isso aqui através da sua API. Então, você vai pegar aí os resultados e dentro de resultados você tem uma lista de registros. Então, bora ver um exemplo completo, né? Então, vou adicionar o REST Framework em Settings, vou criar um modelo chamado Book, um Serializer, um ViewSet, configurar meu roteamento, fazer um projeto bem simples aqui. Então, na parte de modelo, eu criei o Book, né? Título é o topo, bem simples, a gente já conhece bastante. Criei uma ViewSet, Book ViewSet, passei quem é meu Serializer, a minha regra e os meus objetos, né? Através do meu Book ViewSet. No meu Serializer, eu também defino aqui as regras do meu serializador, né? Então, quem é o modelo que ele está relacionado e quais são os campos que ele está relacionado. Então, aqui eu passei todos os campos também. Na parte de rota, bem simples também. Então, eu criei uma rota onde ele vai procurar esses livros, beleza? E dentro de Install Labs, eu adicionei o REST Framework aqui, nessa linha aqui. E também adicionei as configurações, né, da página padrão, da classe de página padrão e da quantidade de registros por página. Pronto, depois eu dei as migrações, migrei, criei um superusuário e rodei no meu servidor. Quando eu abro a rota Books, tem. Então aqui eu tenho a minha rota de livros, né? E aí veja que no momento não tem nenhum livro cadastrado. Então o meu count 0, não tem nenhum registro. Meu next null, meu previous null, porque eu não tenho página nem anterior e nem posterior, tá? E eu não tenho resultados nessa página.
Adicionei 2 registros, minto, adicionei 5 registros, né? E perceba que agora eu tenho 3 páginas, né? Na primeira página eu tenho 2 registros, na segunda página, que é um GIF, né? Tenho 2 registros, e na terceira página eu tenho apenas um registro. Então, voltando aqui, vocês repararem aí na imagem. Então, eu tenho aqui a minha quantidade, né? Que é os 5. Tem uns 5 registros em todas as páginas. Você percebe que essa informação é padronizada, tá? Então, todo mundo, toda request que eu faço, sabe a quantidade total de registros que eu tenho, beleza? E eu também tenho os meus resultados, só que daquela página específica, né? Então, a cada página que eu vario aqui, eu tenho resultados diferentes, porque são partes do meu resultado total, né? da minha coleção total de registros. E perceba também a variação aqui desse next e desse previews, né? Então, na página 1 não tem o previews, na página 2 é a página inicial, na página 3 o previews é a página 2. Para o next é a mesma coisa, né? Então, se eu estou na página 1, deixa ele carregar aqui de novo, mas se eu estou na página 1, que é o books normal, né? O next é o page 2. Se eu estou na 2, o next é o page 3. Se eu estou na 3, não tem next, então é null, beleza? E essa aqui é o nosso retorno aí da nossa API. E é isso, aula bem simples, bem rapidinha, como vocês deram para perceber. Só implementar isso aqui mesmo já é o suficiente para o nosso projeto em si, né? Então vocês pensem direitinho aí qual seria um page size ideal, né, para poder registrar. E se vocês acham interessante também adicionar alguma outra classe, tá? Deixa aí pra gente poder discutir na próxima aula. Mas a page number pagination já é o suficiente aí pra gente, beleza? Valeu, gente, e até a próxima aula.